Deixa eu adivinhar, você conhece o significado das palavras em inglês, mas na hora de tentar montar uma frase, simplesmente não sai nada e você trava. Se você tem dificuldade de montar frase em inglês e não sabe quais são as 3 estruturas para fazer isso, você clicou no vídeo certo. Hello everyone and welcome to English at Home. Meu nome é William e aprender a formar frases em inglês exige 2 coisas. A primeira é que você tenha um vocabulário básico da língua, ou seja, conheça as palavras, saiba o significado e saiba também frases curtinhas, frases já prontas que você pode incorporar no seu dia a dia. A segunda coisa são noções básicas de gramática em inglês, então saber a conjugação dos verbos, saber a ordem das palavras na hora de construir uma frase, seja afirmativa, negativa ou interrogativa, e também saber se adaptar aos diferentes tipos verbais da língua. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como montar frases na afirmativa, como fazer frases negativas e como fazer perguntas em inglês. Bora lá? Vamos começar com as frases afirmativas, que são mais tranquilas para você aprender. Para montar frases na afirmativa, a gente vai usar essa estrutura básica. Sujeito mais verbo principal mais complemento. Mas em inglês também tem outras estruturas além dessas. Sim, existem mesmo outras estruturas em inglês, mas para esse vídeo, para quem está começando, a gente vai tomar como referência essa, e em outros vídeos eu vou trazer outras possibilidades de formação de frases. Então, por exemplo, I am an English teacher. Essa é uma frase na afirmativa. Sujeito I, o verbo principal é o verbo to be, am, e o restante, um complemento, an English teacher. Bem simples, né? Outra frase. She's a beautiful woman. Ela é uma mulher linda. Também uma frase na afirmativa com essa mesma estrutura. They are going to the gym. They are going to the gym. Eles estão indo para a academia. She needs my help. Ela precisa da minha ajuda. She needs my help. He goes to school by bus. Ele vai para a escola de ônibus. He goes to school by bus. Todas essas frases que eu mostrei para vocês estão no presente, ou seja, são usadas para falar sobre rotina ou sobre fatos do cotidiano. Agora, se você quiser falar alguma coisa que está no passado, já aconteceu, a gente segue a mesma estrutura. Sujeito, verbo principal, mais complemento. Só que tem um detalhe, no passado a gente tem que fazer alguns ajustes no verbo principal da frase. Existem 2 tipos de verbos do passado, os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu vou te mostrar cada um deles agora. Os verbos regulares são os mais fáceis que tem, ó. Um beijo para os verbos regulares. Por quê? Basta você colocar um ed no final e pronto, já transformou um verbo do presente em um verbo do passado simples. Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu estudo inglês no final de semana, I study English on the weekends. I study English on the weekends. Agora, para transformar essa frase no passado, ou seja, eu estudei inglês no final de semana, eu faço uma alteraçãozinha no verbo study, que é no presente. Então agora ele vai ser studied, studied, no passado. Então a frase agora fica I studied English on the weekend. Muito fácil, né? Outro exemplo. They started to work at 9 a.m. Eles começaram no passado a trabalhar às 9 horas. They started to work at 9 a.m. She watched some movies on TV. Ela assistiu alguns filmes na TV. Então, watched é o passado de watch, que é o verbo assistir. I finished my homework yesterday. Eu terminei meu dever de casa, a minha lição, enfim, ontem. I finished my homework yesterday. Então, todos eles muito simples. É só colocar o ed, ó, já estão no passado simples. Agora, os verbos irregulares, como o próprio nome sugere, não tem uma regrinha, um padrão, um Deus nos acuda. Porque eles mudam a forma de escrever e também a pronúncia em inglês. E aí você tem que memorizar quais são esses verbos irregulares no passado simples. Vamos ver aqui alguns exemplos só para você ter uma noção básica de como funcionam. I took a shower before having breakfast. Eu tomei banho antes de tomar café. Took é o passado do verbo take. Se você quiser dizer eu tomo banho, no presente, I take a shower. Agora, no passado fica I took a shower. He fell asleep while watching TV. Ele caiu no sono enquanto assistia TV. Então, fell é o passado de fall, que significa cair. She left work at 6 p.m. Ela deixou o trabalho, ela foi embora às 6 horas da tarde.
Então, left é o passado do verbo leave. Agora, se a sua frase tem o verbo to be presente, é bem simples. É só colocar o was ou were. Vamos ver uns exemplos. I was studying English on the weekend. Eu estava estudando inglês no final de semana. Ou então, vocês estavam estudando inglês no final de semana. You were studying English on the weekend. Então, esse é o geralzão de como montar frases na afirmativa. Se você ficou com qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu mesmo respondo todas as suas dúvidas, questões, enfim. E se esse vídeo tá te ajudando e você tá gostando, já deixa um like maravilhoso, porque só quem dá like nesses vídeos fica fluente. Então não vai dar bobeira, hein? Agora a gente vai ver tudo o que você precisa saber de como montar frases na negativa. Vamos lá. Para montar frases na negativa, a gente precisa saber de 3 situações importantes, 3 contextos. Vamos ver cada um deles. O primeiro é quando a gente tem uma frase na negativa usando o verbo to be, porque basicamente é só colocar a partícula not na frente do verbo to be e pronto, já virou uma frase na negativa. Por exemplo, eu sou médico. I am a doctor. Pronto, frase na afirmativa. Colocou a partícula not na frente do verbo to be. I am not a doctor. Pronto, já fiz uma negativa aqui. You are not late. Você não está atrasado. Uma frase na negativa. He was not happy. Ele não estava feliz. We were not alone. A gente não estava sozinho. We were not alone. O segundo caso é quando a gente tem o verbo modal na frase. Do quê? Verbos modais são aqueles que expressam ideias como habilidades, permissão, possibilidades, obrigação, entre outros. E aí, quando você tem o verbo modal, basta você colocar a partícula not na frente desse verbo. E pronto. Vamos ver os exemplos. I cannot go to the party. Eu não posso ir para a festa. É uma permissão, né? Não posso. I cannot go to the party. She could not help me. She could not help me. Ela não pôde me ajudar. Aqui é uma capacidade, né? Ela não conseguiu fazer isso. You should not park here. Você não deveria estacionar aqui. You should not park here. Então, é uma obrigação. E o terceiro caso é quando a gente não tem nem verbo to be e nem verbo modal na frase. Mas, William, então, o que coloca? Como que usa? Quando o verbo principal da frase não é nem o verbo to be e nem o verbo modal, significa que ele não consegue fazer uma negativa sozinho. Ele precisa de uma ajudinha, ele precisa de um verbo auxiliar. Do quê? Verbos auxiliares, como o próprio nome sugere, são verbos que auxiliam outros verbos a fazer perguntas e frases na negativa. Então, quando você não tem nem o verbo to be e nem o verbo modal, para você montar uma frase na negativa, você precisa usar o do, does ou did. Tem outros verbos auxiliares, mas para esse vídeo, esses 3 já são suficientes. E eu tenho certeza que você já deve ter visto eles aí em alguma frase em inglês. Então vamos ver aqui alguns exemplos usando cada um deles para facilitar a explicação. Eu não gosto de café. Então essa frase, gostar, não é um verbo to be e nem é um verbo modal, porque gostar em inglês é like. Então você não pode dizer I not like coffee. Tá errado. O correto aqui é você usar um verbo auxiliar. I do not like coffee. She does not go to the gym every day. Ela não vai para a academia todos os dias. She does not go to the gym every day. They do not speak French. Eles não falam francês. They do not speak French. She did not have breakfast. Ela não tomou café. She did not have breakfast. It did not rain today. Não choveu hoje. It did not rain today. O que é mentira, porque está chovendo lá fora. Eu espero de verdade que o microfone não esteja captando o barulho da chuva. Eu não consigo ver o futuro, mas eu tenho certeza que você está se perguntando o seguinte. Mas, William, como é que eu uso do, does e did em inglês? Eu não sei essas coisas. Não se preocupa, porque aqui no canal eu tenho um vídeo completo ensinando como usar cada um desses 3, quais são as regrinhas, quais são as situações, tudo que você precisa saber. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. E agora a gente vai aprender como fazer perguntas em inglês. Bora lá? Em português, quando a gente quer fazer uma pergunta, é muito simples. Basta você mudar a sua entonação e adicionar um question mark
lá, um ponto de interrogação. Mas em inglês, não é só mudar a entonação de voz ou colocar um question mark. Tem mais uns detalhezinhos que você precisa saber. Basicamente, tem 2 jeitos de fazer perguntas em inglês. Vamos ver cada um deles. O primeiro é quando a gente tem a inversão de palavras, ou seja, as coisas trocam de lugar para formar uma pergunta. E os melhores exemplos para você aprender isso são o verbo to be e os verbos modais. Todas as perguntas que têm eles dois precisam trocar as coisas de lugar. Vamos ver uns exemplos. Então, she is a teacher. Ela é professora. She is a teacher. É uma frase na afirmativa. E se eu quiser perguntar, ela é professora? Basta você colocar o sujeito, she, na frente do verbo to be, is. Então vai ficar assim, is she a teacher? Is she a teacher? Bem simples, né? Vamos ver mais exemplos para você aprender de uma vez por todas. Você está pronto? Are you ready? Are you ready? Onde você estava ontem à noite? Where were you last night? Where were you last night? Então, algumas perguntinhas podem ter essas palavrinhas como what, who, when, how. E eu também tenho um vídeo completo aqui no canal ensinando como utilizar essas question words. Então, eu vou deixar o link aqui para você assistir depois e também aqui na descrição. Agora, usando os verbos modais. He can swim. Ele consegue nadar. He can swim. Se eu quiser fazer uma pergunta, can he swim? Ele consegue nadar? É uma pergunta. I should go with her. Eu deveria ir com ela. É uma afirmativa. Para formar uma pergunta, should I go with her? Should I go with her? E o segundo jeito de fazer perguntas é usando os verbos auxiliares, os mesmos que você aprendeu agora há pouco. E a ideia aqui é a mesma lá das frases na negativa. Se você não tem um verbo to be ou um verbo modal, significa que o seu verbo da frase não consegue fazer perguntas sozinho. Ele não consegue se inverter. Então, ele precisa de uma ajudinha, de um verbo auxiliar. Então, por exemplo, you study English every day. Você estuda inglês todos os dias. Tem algum verbo to be aqui? Tem algum verbo modal aqui? Não. Então, você não consegue só inverter as coisas de lugar. Você precisa de um verbo auxiliar para ajudar o study a fazer uma pergunta. Nesse caso, a gente tem que colocar o do na frente do sujeito you. Então, do you study English every day? What do we have here? O que a gente tem aqui? Então, have também não consegue fazer pergunta sozinho, então precisa de um auxiliar. What do we have here? Does she wear makeup for work? Ela usa maquiagem para o trabalho? Does she wear makeup for work? Você encontrou tudo? Então, encontrar é find. Did you find everything? Did you find everything? Aprender a formar frases em inglês não é complicado. O que você precisa é enriquecer o seu vocabulário, aprender frases prontas e, principalmente, ter essa base boa de gramática, porque é isso que vai ser o seu alicerce na hora de construir essas frases. Claro que aqui eu te dei várias regrinhas e situações e contextos, mas à medida em que você vai estudando, isso vai se automatizando e você nem vai ficar lembrando de quem é quem, coloca isso para frente, aqui não usa, porque tudo isso fica automático. Então, se você está começando a aprender inglês agora e quer aprender qual é a ordem correta para você estudar os assuntos em inglês, de vocabulário, gramática e até de pronúncia, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. So that's it! Thanks for watching and subscribe to my channel, porque toda semana tem um vídeo novo para ajudar você a levar o seu inglês para outro nível. See you next video. Bye bye!